Uma das descobertas mais impactantes da história religiosa e arqueológica, os manuscritos do Mar Morto, podem ser ainda mais antigos do que se imaginava. Recentemente, avanços tecnológicos permitiram que cientistas desvendassem seus mistérios sem precisar desenrolar os pergaminhos. Com o auxílio da inteligência artificial, especialmente quando combinada com computação quântica, foi possível decifrar textos que permaneceram ocultos por séculos. Mas o que exatamente essa tecnologia revelou nos manuscritos do Mar Morto? E como essas descobertas podem transformar nossa compreensão do passado? A história desses documentos extraordinários começou em 1947, quando um jovem pastor beduíno, ao procurar uma ovelha perdida, atirou uma pedra em uma caverna próxima ao Mar Morto. O som do impacto revelou algo inesperado: jarros de cerâmica contendo rolos de pergaminho. Esse achado acidental marcou o início de uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Nos 10 anos seguintes, expedições encontraram mais de 900 manuscritos, formando a maior coleção de textos hebraicos antigos já conhecida. Preservados por 2 milênios, esses documentos incluíam as cópias mais antigas da Bíblia hebraica e escritos perdidos que revolucionaram o estudo do judaísmo antigo. Por décadas, especialistas enfrentaram enormes dificuldades para interpretar esses fragmentos. Muitos estavam danificados, com letras apagadas ou ilegíveis. Foi somente em 2023 que a inteligência artificial, impulsionada pela computação quântica, começou a revelar o que os olhos humanos não conseguiam enxergar. A tecnologia identificou caligrafias ocultas, mensagens codificadas e até mesmo possíveis manuscritos originais escritos pelos próprios autores. Mas quais segredos permaneceram escondidos por 2 milênios? E o que acontecerá quando forem finalmente revelados? Quanto mais se investiga, mais o passado parece resistir a permanecer no esquecimento. A trajetória dos manuscritos do Mar Morto é repleta de acasos, disputas e informações que, por muito tempo, foram mantidas em sigilo. Após a descoberta inicial por Muhammad Djib, caçadores de tesouros beduínos e arqueólogos profissionais competiram para encontrar mais cavernas. A situação política da região complicou ainda mais as coisas. Em 1947, o território estava sob mandato britânico. No ano seguinte, com a criação do Estado de Israel e o início da guerra, as cavernas ficaram sob controle da Jordânia até 1967. Como resultado, os manuscritos foram dispersos entre diferentes países, instituições e colecionadores, dificultando estudos comparativos. A primeira grande escavação foi liderada por Roland de Vaux, um padre dominicano francês que dirigia a Escola Bíblica de Jerusalém. Entre 1951 e 1956, sua equipe explorou as ruínas de Qumran, um sítio arqueológico próximo às cavernas. Durante as escavações, surgiu uma teoria que dominaria os estudos por décadas: a ideia de que Qumran teria sido o lar dos essênios, uma seita judaica cética descrita por historiadores antigos como Flávio Joséfo e Plínio, o Velho. Segundo esses relatos, os essênios viviam em comunidade, praticavam rituais de purificação e acreditavam no fim iminente do mundo. De Vaux defendia que eles teriam criado os manuscritos como uma biblioteca sagrada, escondendo-os quando os romanos se aproximaram. No entanto, essa teoria começou a enfrentar questionamentos. Os textos dos manuscritos apresentavam visões teológicas bastante distintas. Alguns enfatizavam o cumprimento rigoroso das leis, enquanto outros descreviam visões místicas de templos celestiais. Alguns mencionavam 2 Messias, outros não faziam referência alguma a eles. Essa diversidade sugeria que os manuscritos não pertenciam a um único grupo, mas refletiam um amplo espectro do pensamento judaico durante o período do Segundo Templo. Além disso, a interpretação arqueológica de Qumran também se tornou alvo de debates. Alguns estudiosos argumentaram que o local não era uma comunidade religiosa, mas sim uma fábrica de cerâmica, uma fortaleza militar ou até mesmo uma propriedade de um homem rico. A conexão entre o assentamento e os manuscritos tornou-se cada vez mais incerta. Enquanto isso, o acesso aos próprios manuscritos se transformou em um escândalo. De Vaux havia reunido uma pequena equipe de especialistas para publicar os textos, mas o trabalho avançava em ritmo extremamente lento.
Na década de 1980, a maior parte dos manuscritos ainda não havia sido divulgada, e apenas um círculo restrito de pesquisadores tinha permissão para estudá-los. Teorias conspiratórias surgiram. Estariam os estudiosos ocultando textos que contradiziam a doutrina cristã? Ou escondendo evidências de que Jesus teria tido contato com os essênios? A situação mudou em 1991, quando a Biblioteca Huntington, na Califórnia, quebrou o monopólio ao disponibilizar fotografias dos manuscritos para todos os pesquisadores. A enxurrada de publicações que se seguiu transformou o campo de estudos, mas muitos fragmentos continuaram ilegíveis. O pergaminho estava muito danificado, a tinta havia desbotado e os pedaços eram pequenos demais para uma interpretação clara. Foi então que a tecnologia entrou em cena. Em 2011, a Autoridade de Antiguidades de Israel firmou uma parceria com o Google para criar a Biblioteca Digital Leon Levi dos Manuscritos do Mar Morto. O projeto consistia em documentar e fotografar cada fragmento em altíssima resolução, utilizando imagens multiespectrais que capturam frequências de luz além do espectro visível. Com isso, foi possível revelar escritas que haviam se tornado invisíveis a olho nu. Agora, estudiosos de qualquer lugar do mundo podiam analisar os manuscritos com um nível de detalhe impossível de ser alcançado mesmo com os originais em mãos. No entanto, decifrar o texto era apenas parte do desafio. O maior obstáculo era determinar a data exata dos manuscritos. Tradicionalmente, duas técnicas eram usadas: a datação por radiocarbono, que analisa quando o animal morreu e sua pele foi transformada em pergaminho, e a paleografia, que estuda estilos de caligrafia para estimar períodos. A primeira exigia a destruição de pequenas amostras do material e apresentava margens de erro de décadas ou até séculos. A segunda, embora útil, era subjetiva e imprecisa, permitindo apenas estimativas com intervalos de 200 ou 300 anos. Em 2020, uma equipe liderada por Mladen Popovic, da Universidade de Groningen, desenvolveu um sistema de inteligência artificial para resolver esse problema. Batizado de Enéas, em referência ao patriarca bíblico que teria sido levado aos céus e revelado os segredos da criação, o programa mostrou-se revolucionário. Treinado com um banco de dados de manuscritos já datados por radiocarbono, o Enéas aprendeu a reconhecer como os estilos de escrita evoluíram ao longo do tempo. Ele analisava não apenas o formato das letras, mas também o ângulo dos traços, o espaçamento entre palavras e a pressão da pena sobre o pergaminho. Quando testado em manuscritos de idade conhecida, o Enéas alcançou uma precisão de até 30 anos, 10 vezes mais exata que a paleografia tradicional. As implicações foram imediatas e controversas. Ao examinar o grande rolo de Isaías, um dos documentos mais bem preservados da Caverna 1, a inteligência artificial identificou que o texto havia sido copiado por dois escribas diferentes, cujas caligrafias eram praticamente indistinguíveis para os olhos humanos. O sistema detectou sutis variações na formação das letras que revelaram o ponto exato de transição entre os copistas. Essa descoberta foi posteriormente confirmada por outros métodos, validando a eficácia do Enéas, mas também levantando questões inquietantes. Se a inteligência artificial conseguia distinguir detalhes tão minuciosos, o que mais poderia estar escondido nos manuscritos do Mar Morto? Antes do nascimento de Cristo, a descoberta poderia reacender debates sobre a autenticidade de suas visões. Mas o que o Enéas revelou a seguir foi ainda mais surpreendente. Ao comparar o fragmento 4Q Daniel com versões posteriores do livro, o sistema identificou pequenas, porém sistemáticas, alterações no texto. Palavras foram substituídas, frases reorganizadas e até mesmo trechos inteiros foram omitidos ou expandidos. Algumas mudanças pareciam ser erros de cópia, mas outras sugeriam uma edição deliberada. Por exemplo, em uma passagem que descrevia a queda de um império, o fragmento original mencionava um rei do norte de forma genérica, enquanto versões posteriores especificavam o rei da Grécia. Essa modificação alinhava a profecia com eventos históricos conhecidos, como a ascensão de Alexandre, o Grande, e seus sucessores. Para os estudiosos, isso confirmava a teoria de que o livro de Daniel havia sido adaptado ao longo do tempo para se ajustar a novas realidades políticas. Mas o Enéas foi além. Ao analisar a estrutura das alterações, o sistema detectou um padrão: as mudanças não eram aleatórias, mas seguiam uma lógica interna.
Certas palavras-chave eram preservadas, enquanto outras eram ajustadas para manter a coerência teológica ou histórica. Era como se o texto tivesse sido submetido a um processo de edição controlada, no qual cada modificação servia a um propósito específico. Essa descoberta levantou uma questão incômoda: até que ponto os textos bíblicos que conhecemos hoje são fiéis aos originais? Se até mesmo um livro como Daniel, considerado relativamente estável em comparação com outros, havia passado por revisões sistemáticas, o que dizer de textos mais antigos ou menos preservados? O caso do fragmento 4 que Daniel não era isolado. Outro manuscrito, conhecido como 4 que Samuel, apresentava variações ainda mais dramáticas. Enquanto a versão tradicional do livro de Samuel descreve a unção de Davi como rei de forma sucinta, o fragmento de cura incluía detalhes adicionais sobre rituais e profecias que não aparecem em nenhum outro texto. Alguns estudiosos argumentaram que essas diferenças refletiam tradições orais distintas, mas o Enéas sugeriu algo mais radical, que o fragmento representava uma versão alternativa do livro, talvez até mesmo uma tradição rival. A hipótese ganhou força quando o sistema identificou paralelos entre o texto de 4 que Samuel e outros manuscritos de Qumran que descreviam uma visão messiânica muito diferente daquela encontrada na Bíblia hebraica padrão. Enquanto a tradição dominante enfatizava o Messias real, descendente de Davi, esses textos falavam de um Messias sacerdotal, ligado à linhagem de Arão. A coexistência dessas duas tradições em um mesmo período desafiava a ideia de que o judaísmo antigo era uma religião monolítica. Em vez disso, sugeria uma diversidade de crenças e práticas que haviam sido suprimidas ou marginalizadas ao longo do tempo. O impacto dessas descobertas não se limitava ao campo da história ou da teologia. Elas também tinham implicações para a arqueologia. Se os manuscritos de Qumran continham versões alternativas de textos bíblicos, o que isso dizia sobre a formação do cânon? Por séculos, estudiosos debateram como e quando os livros da Bíblia foram selecionados e compilados. A teoria mais aceita era que o cânon hebraico havia sido fixado no Concílio de Jamnia, por volta do ano 90 d.C., após a destruição do Segundo Templo. Mas os manuscritos de Qumran, escritos entre o século II a.C. e depois de Cristo, já continham textos que não faziam parte do cânon final, além de versões diferentes daqueles que foram incluídos. Isso sugeria que o processo de canonização havia sido mais longo e complexo do que se imaginava. Talvez não houvesse um único cânon, mas múltiplas tradições concorrentes, cada uma com sua própria coleção de textos sagrados. A inteligência artificial não apenas revelava essas nuances, mas também permitia reconstruir como essas tradições interagiam. Ao analisar a distribuição dos manuscritos na região de Qumran, o Enéas identificou padrões que indicavam uma rede de troca de textos entre comunidades. Alguns fragmentos eram claramente cópias de originais produzidos em outros locais, enquanto outros pareciam ser composições locais. Isso reforçava a ideia de que Qumran não era um centro isolado, mas parte de um ecossistema intelectual mais amplo, no qual ideias circulavam livremente. No entanto, nem todas as descobertas eram bem recebidas. Quando o sistema começou a analisar fragmentos de textos não bíblicos, como os chamados hinos de ação de graças ou os pergaminhos da guerra, surgiram novas controvérsias. Esses manuscritos, que descreviam visões apocalípticas e rituais comunitários, continham passagens que pareciam ecoar conceitos encontrados em outras culturas antigas, como a ideia de um mestre da justiça, perseguido ou a crença em um conflito cósmico entre forças do bem e do mal. Alguns estudiosos viram nessas semelhanças evidências de influências externas, talvez até mesmo de contatos entre a comunidade de Qumran e outros grupos religiosos, como os essênios ou os primeiros cristãos. Outros, porém, argumentaram que as semelhanças eram superficiais e que cada tradição desenvolveu suas próprias ideias de forma independente. O Enéas, por sua vez, não tomava partido. Sua função era identificar padrões, não interpretá-los. Mas os padrões que ele revelava eram tão intrigantes que desafiavam as explicações convencionais. Em um dos fragmentos, por exemplo, o sistema detectou uma sequência de números que correspondia a um calendário solar de 364 dias, dividido em 52 semanas exatas. Esse calendário, mencionado em outros textos de Qumran, era radicalmente diferente do calendário lunar usado no judaísmo tradicional.
Sua precisão matemática sugeria um conhecimento avançado de astronomia, mas também levantava questões sobre como uma comunidade aparentemente isolada no deserto havia desenvolvido um sistema tão sofisticado. As implicações eram profundas. Se os manuscritos de Qur'an continham evidências de um judaísmo alternativo, com suas próprias práticas, crenças e até mesmo calendários, o que isso significava para a compreensão da história religiosa? Será que o judaísmo do Segundo Templo era muito mais diverso do que se pensava, com múltiplas correntes competindo entre si? E se sim, por que apenas uma dessas correntes sobreviveu para se tornar o judaísmo rabínico que conhecemos hoje? Enquanto os estudiosos debatiam essas questões, o Enéas continuava a trabalhar, analisando novos fragmentos e refinando suas descobertas. Cada avanço trazia novas perguntas, e cada resposta parecia abrir portas para mistérios ainda mais profundos. O que começou como uma ferramenta para datar manuscritos havia se transformado em uma janela para um mundo antigo que desafiava tudo o que se sabia sobre a história, a religião e até mesmo a natureza do conhecimento humano. E, no entanto, apesar de todas as revelações, uma coisa permanecia clara: os manuscritos do Mar Morto ainda guardavam segredos que nem mesmo a inteligência artificial havia conseguido desvendar. E $1 milhão por cada pedaço de pergaminho, muitos deles adquiridos por instituições religiosas ou colecionadores privados que buscavam validar suas crenças. A revelação das falsificações não apenas abalou a credibilidade do mercado de antiguidades, mas também expôs uma falha crítica na forma como a autenticidade dos manuscritos era verificada. Métodos tradicionais, como a análise paleográfica e a datação por carbono, mostraram-se insuficientes diante de técnicas de falsificação cada vez mais sofisticadas. Enquanto isso, a inteligência artificial emergia como uma possível solução ou uma nova fonte de controvérsia. A capacidade do ENIAC de analisar padrões microscópicos na caligrafia, comparar variações textuais em milissegundos e detectar anomalias sutis na composição do material parecia promissora. No entanto, seus resultados também levantavam questões incômodas. Se a inteligência artificial conseguia identificar falsificações com tanta precisão, por que não havia sido usada antes para evitar o escândalo do Museu da Bíblia? A resposta era complexa. Muitos especialistas temiam que a tecnologia substituísse o julgamento humano, enquanto outros argumentavam que ela deveria ser apenas uma ferramenta complementar, não um árbitro final. O debate se estendia além da academia. Para colecionadores e instituições religiosas, a ideia de que uma máquina pudesse determinar o que era autêntico ou falso em textos sagrados era profundamente perturbadora. Afinal, a autenticidade não era apenas uma questão de datação ou caligrafia, mas de significado espiritual. Enquanto isso, novas descobertas continuavam a surgir. Um fragmento até então desconhecido do livro de Isaías, analisado pelo ENIAC, revelou uma versão significativamente diferente daquela preservada no texto massorético. Em vez de profecias messiânicas claras, o texto apresentava passagens mais ambíguas, sugerindo que algumas interpretações cristãs tradicionais poderiam ter sido construídas sobre bases textuais menos sólidas do que se imaginava. Para estudiosos críticos, isso reforçava a ideia de que a Bíblia era um texto em constante evolução, moldado por comunidades e contextos históricos distintos. Para teólogos conservadores, no entanto, a descoberta era um ataque direto à inspiração divina das Escrituras. A reação mais surpreendente veio de um grupo inesperado, os samaritanos. Esta pequena comunidade religiosa, que preserva uma versão própria do Pentateuco, viu nos resultados da inteligência artificial uma oportunidade de reafirmar a antiguidade e a legitimidade de sua tradição. Se os manuscritos do Mar Morto mostravam variações significativas em relação ao texto hebraico padrão, por que não poderia haver espaço para a versão samaritana, que muitos estudiosos consideravam uma ramificação posterior? Líderes samaritanos começaram a financiar suas próprias análises de inteligência artificial, na esperança de que os dados confirmassem suas reivindicações. A disputa, que antes era acadêmica, agora ganhava contornos políticos e identitários. No meio desse turbilhão, uma pergunta persistia: até que ponto a tecnologia deveria ditar o que consideramos verdade histórica ou religiosa? A inteligência artificial não tinha preconceitos, mas também não tinha contexto.
Ela podia datar um fragmento com precisão, mas não podia explicar por que uma comunidade escolheu preservar uma versão específica de um texto, ou como esse texto moldou sua identidade ao longo dos séculos. Alguns estudiosos começaram a defender uma abordagem híbrida, na qual a inteligência artificial forneceria os dados brutos, enquanto especialistas humanos interpretariam seu significado cultural e teológico. Outros, porém, viam nessa proposta uma rendição disfarçada, uma tentativa de manter o controle sobre um campo que a tecnologia ameaçava revolucionar. O conflito se intensificou quando o ENIAC foi usado para analisar um dos fragmentos mais enigmáticos dos manuscritos do Mar Morto, o chamado rolo de cobre. Diferente dos outros textos, que eram escritos em pergaminho ou papiro, este era gravado em lâminas de cobre, contendo uma lista de tesouros escondidos. Por décadas, estudiosos debateram se o texto era uma alegoria, um registro histórico ou uma fraude elaborada. A inteligência artificial, ao analisar a composição do metal e os padrões de corrosão, sugeriu que o rolo havia sido produzido em um período posterior ao inicialmente estimado, possivelmente no século I depois de Cristo. Se confirmado, isso significaria que o texto não era contemporâneo aos outros manuscritos, mas sim uma criação posterior, talvez ligada a movimentos messiânicos ou a tentativas de legitimar reivindicações territoriais. A hipótese abalou ainda mais a ideia de que os manuscritos do Mar Morto formavam um corpus coeso, reforçando a tese de que eram, na verdade, uma coleção diversa de textos reunidos por uma comunidade específica. As implicações dessas descobertas se estendiam para além do mundo acadêmico. Em Israel, grupos nacionalistas religiosos começaram a usar os resultados da inteligência artificial para questionar a legitimidade de reivindicações palestinas sobre locais sagrados. Se os textos bíblicos eram mais fluidos do que se pensava, argumentavam, como poderiam ser usados como base para disputas territoriais? Em resposta, acadêmicos palestinos e árabes iniciaram seus próprios projetos de pesquisa, buscando provar que as variações nos manuscritos refletiam influências culturais mais amplas, incluindo tradições árabes e islâmicas primitivas. O que começou como uma discussão sobre datação e autenticidade havia se transformado em um campo de batalha geopolítico. Enquanto isso, o ENIAC continuava a trabalhar, analisando milhares de fragmentos que ainda não haviam sido decifrados. Cada novo resultado trazia mais perguntas do que respostas. Será que algum dia chegaríamos a uma compreensão definitiva dos manuscritos do Mar Morto? Ou estávamos condenados a viver em um estado permanente de incerteza, onde cada descoberta apenas aprofundava o mistério? Uma coisa, no entanto, era certa: a tecnologia havia mudado para sempre a forma como interagíamos com o passado. E, nesse processo, também havia revelado que algumas verdades eram mais frágeis, e mais preciosas, do que jamais imagináramos. E então, o mercado de antiguidade sacudiu-se como um pergaminho ao vento. Fragmentos que haviam sido vendidos por cifras exorbitantes, alguns chegando a $1 milhão, revelaram-se falsificações tão hábeis que enganaram até os olhos mais treinados. Universidades renomadas, como o Seminário Teológico Batista do Sudoeste, a Universidade Azusa Pacific e a Trinity International, haviam adquirido peças para suas coleções, acreditando possuir pedaços autênticos da história bíblica. Mas a verdade era implacável: todas eram fraudes. O escândalo não se limitava a uma questão de dinheiro perdido ou reputações manchadas. Ele abalava os alicerces da própria disciplina. Se especialistas, com décadas de estudo, podiam ser ludibriados por mais de uma década, o que isso dizia sobre a confiabilidade de todo o conhecimento acumulado? E se a inteligência artificial, com sua precisão sem precedentes, podia desmascarar falsificações com um simples escaneamento, o que restaria do lucrativo comércio de antiguidades? A resposta não tardou. Negociantes que haviam vendido fragmentos por centenas de milhares de dólares viram-se diante de um pesadelo. Suas mercadorias, antes valiosas, poderiam ser expostas como nada além de pedaços de couro envelhecido artificialmente. Alguns abraçaram a transparência, argumentando que a autenticação por inteligência artificial restauraria a confiança no mercado, separando o joio do trigo. Outros, porém, resistiram. Alegavam que os proprietários tinham direito à privacidade e que análises forçadas destruiriam o valor de artefatos legítimos. O debate logo ultrapassou os limites das universidades e museus, chegando ao Capitólio.
Um congressista republicano do Texas apresentou um projeto de lei que restringiria o financiamento federal para análises de artefatos religiosos por inteligência artificial. A proposta não avançou, mas a mensagem era inequívoca: aquilo não era mais uma disputa acadêmica. Era uma guerra política, com milhões em jogo e interesses poderosos em conflito. Enquanto isso, os fragmentos continuavam a revelar segredos que ninguém podia controlar. Em 2024, pesquisadores anunciaram uma descoberta que abalou os estudos bíblicos. A inteligência artificial havia identificado conexões até então desconhecidas entre os manuscritos do Mar Morto e o Novo Testamento. Mais precisamente, entre o rolo da regra da comunidade e passagens do Evangelho de Mateus. A hipótese era explosiva, sugeria que os primeiros escritores cristãos poderiam ter tido acesso direto aos materiais de cura. O professor John Collins, da Escola de Divindade de Yale, chamou a descoberta de potencialmente revolucionária para a compreensão das origens cristãs. Mas a reação não foi unânime. Acadêmicos cristãos conservadores contra-atacaram, argumentando que as conexões eram meras coincidências ou que a inteligência artificial estava detectando padrões sem significado histórico real. O cerne da questão, porém, ia muito além dos pergaminhos antigos. A inteligência artificial representava uma mudança fundamental na forma como o conhecimento era produzido e validado. Durante séculos, a expertise era sinônimo de expertise humana. Eruditos dedicavam vidas inteiras ao estudo de línguas mortas, à análise meticulosa de manuscritos, ao desenvolvimento de intuições que não podiam ser reduzidas a fórmulas. Agora, máquinas processavam mais dados em uma hora do que um ser humano seria capaz de analisar em toda a sua existência. Elas encontravam padrões invisíveis aos olhos humanos, mas não conseguiam explicar seu raciocínio de maneira compreensível. Quando uma inteligência artificial datava um rolo como tendo sido escrito em 165 a.C., ela não podia justificar sua conclusão em termos que um paleógrafo tradicional reconhecesse. Isso criava uma crise de autoridade que transcendia os próprios manuscritos. Em quem deveríamos confiar, na máquina ou no especialista? No algoritmo ou na intuição? Não havia terreno neutro. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos por acaso há 77 anos e disputados desde então, haviam se tornado campo de provas para questões que definiriam o futuro do conhecimento. O desfecho dessa batalha determinaria não apenas o que acreditamos sobre textos antigos, mas como acreditamos em qualquer coisa em uma era em que as máquinas enxergam mais do que os olhos humanos jamais poderiam. Os pergaminhos haviam repousado em silêncio por 2 milênios, seus segredos confiados ao deserto, preservados pelo tempo e ocultos das mãos humanas. Agora, sob o escrutínio da inteligência artificial, fragmentos que antes desafiavam a compreensão começavam a falar. Padrões emergiam. Códigos eram decifrados. Datas eram confirmadas. Palavras há muito esquecidas ressurgiam, e, com elas, perguntas que a humanidade nunca fora obrigada a enfrentar. Os antigos escribas haviam cumprido sua parte. Escreveram, esconderam, confiaram que o futuro seria digno de seu sacrifício. O futuro chegou. Os pergaminhos estão falando. E as descobertas mal começaram. Que verdades permaneceram enterradas por milênios? E o que acontece quando o passado, enfim, se recusa a permanecer em silêncio? A história está longe de terminar, e as respostas podem transformar tudo o que pensávamos saber sobre história, fé e sobre nós mesmos.